Você se considera uma pessoa fiel? O que é uma pessoa fiel, né? Eu pesquisei aqui no Google, né, o que é trazido como fidelidade. Fidelidade é a qualidade de quem é leal, confiável e verdadeiro em relação a algo ou alguém. É constante em um compromisso. Aqui a gente pensa, né, ao que eu me sinto fiel? Eu me considero uma pessoa fiel. Me considero uma pessoa que não trai, né? Ela não trai, sei lá, o esposo ou a esposa, ou os amigos, ou as pessoas. Então eu me sinto honesta em relação a falar para as pessoas a verdade do que muitas vezes eu tô pensando, ou a verdade de uma situação em que eu não tô ali querendo enganar ninguém ou levar uma vantagem por alguém, por fazer alguma coisa. Esse tipo, né, de fidelidade a gente encontra aqui em muitos relacionamentos. A gente pode se considerar ou não fiel, né? Se eu tenho ali coisas que eu quero esconder, coisas que eu não sou claro o suficiente com a pessoa, então eu vejo muitas vezes que pode ter uma falta de fidelidade ou não, eu posso me considerar uma pessoa fiel. Mas hoje eu queria trazer essa ideia de fidelidade para metafísica de um curso de milagres, né? Como que é ser verdadeiramente fiel? Porque ser fiel aos outros ainda é uma coisa que traz aqui, ó, uma pessoa sendo fiel, ainda é uma coisa externa. E é uma coisa que, obviamente, tá dentro de todos os que aceitam a verdade, né? Aceitam a verdade do que são, automaticamente tu vai passar a ser mais honesto com as pessoas, né? Vai passar a dizer mais o que tu pensa, ou dizer, ser claro ali, né? Não querer esconder, não querer fazer picuinha ou, né, ficar ali naquelas meias palavras, dizer assim, tu queria dizer uma coisa, mas aí tu meio que diz outra pra dar uma, sabe? Pra não dizer totalmente aquilo que tu realmente pensa e queria dizer pra essa pessoa. Então, esse tipo de honestidade, ele vai acontecendo. Mas qual é a honestidade que a gente precisa olhar em primeiro lugar, essa fidelidade, né? Em relação ao que a gente é fiel? A gente tem que ser fiel a um compromisso, a uma meta, a algo que a gente estabelece, né, aqui, como ensinar a verdade para mim, como a fidelidade que eu quero ter com aquilo que eu realmente sou. E para isso, né, para ter essa fidelidade, eu preciso olhar aqui ao que é oposto disso muitas vezes que eu tô sendo fiel, que é olhar para essas vozes das crenças ali e ver o quanto eu ainda me sinto elas, né? O quanto eu ainda me ligo a elas e digo, eu sou isso aqui, isso que eu tô pensando e acreditando sobre mim, e aí automaticamente eu atuo a partir disso, né? Eu tava aqui antes vendo aqui o que que eu ia falar, né? O que eu ia trazer aqui. E vi assim, ó, o quanto muitas vezes tem ali a, a interpretação da crença dizendo, né? Ah, tu vai se enrolar para falar, ou tu vai falar, sei lá, ó, tu vai se engasgar, ou tu vai ficar insegura, ou tu não vai saber construir bem o que tu vai falar, ou vai ficar muito extenso, ou tu, sei lá, vozes, né? Coisas assim que ficam ali vindo. E o que que eu faço, né, se eu passo a ser fiel a isso, né? Se eu me misturo com isso e digo assim, eu sou isso, o que que acontece, né? Quando a consciência, ela se liga a essas crenças, ela acredita que é as crenças, automaticamente eu vou me sentir isso e vou atuar a partir disso. Então, eu tô sendo fiel a uma ideia equivocada sobre mim, né? Parece muitas vezes que eu tô sendo verdadeiro, né? Nesses pensamentos assim, nossa, mas eu me sinto tanto isso, então parece muito que isso é a verdade do que eu sou e não é realidade, e não Deus. Eu não sou Deus, eu sou esse monte de vozes que fica aqui, ó. Então, enquanto a gente se mistura com essas vozes, a gente não reconhece o ser. Mas antes disso, eu preciso olhar para elas, né? Enquanto a gente nega, a gente esconde, a gente abafa, ou a gente coloca muitas vezes pensamentos positivos, né? Que é uma coisa que Jesus, ele até traz isso como algo que pode ser usado para a consciência ir se desligando do que é mais
negativo, pejorativo, dentro de um lugar de fraqueza, de impotência, para a consciência ter ali, ver que ela pode escolher mudar o que ela pensa sobre si. Só que se eu ainda mantralizar pensamentos positivos no lugar desses que eu me vejo, então, vamos supor, né, eu me vejo num lugar de fracasso, tenho uma certeza de que eu sou fracassada, vou fracassar, e aí aquilo tá sempre ali. Só que se eu uso um lugar de, não, eu sou vitoriosa, né, eu tenho sucesso, eu vou ter sucesso, eu sou uma pessoa de sucesso, sei lá. Isso ainda é dentro de um autoconceito, né? Isso ainda é dentro de trazer alguma coisa para uma pessoa ser, para o externo ainda, um lugar de para fora, e não algo que eu me vejo aqui, ó, comigo mesma, assim, como que eu tô me vendo agora? É isso que tem que mudar, porque a gente fica muitas vezes aqui, ó, querendo mudar na fala, eu quero mudar no jeito que eu me expresso, eu quero parecer mais confiante, mais seguro. Então eu quero parecer isso, mas o quanto eu tô vendo aqui para dentro, assim, ó, o que eu me acredito sobre mim. E isso é uma mudança que tem que acontecer no momento em que a gente tá diante de todas as coisas, né? Diante de cada coisa tem ali um autoconceito sendo muitas vezes mantido e ele precisa ser desfeito e não trocado por outro. E para desfazer isso, eu tenho que primeiro reconhecer o que eu sou. Porque se a gente fizer essa mudança de que primeiro eu sou isso, olhando para Deus, né, primeiro eu sou esse que se sente fracassado, que se acredita fracassado, e aí agora eu vou olhar para Deus e vou dizer, ah tá, eu tenho que largar isso aqui para me auto-reconhecer. E aí esse auto-reconhecimento, por isso ele parece tão, muitas vezes, tão distante, porque a gente não está fazendo o oposto. E aí eu me lembrei da lição 35, que ela fala: minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. E ele fala assim, ó: a ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora. Descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Então, é por não acreditar que a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo, é que ela pensa e acredita estar nesse mundo. Então, essa mudança, né, que ela tem que ocorrer, ela precisa ser desse lugar onde primeiro eu me vejo a imagem e semelhança de Deus, porque se torna difícil desse lugar aqui, ó. Ele traz várias coisas nessa lição, né? Eu me vejo submisso, eu me vejo deprimida, eu me vejo fracassado, eu me vejo ameaçado, impotente, vitorioso. Tanto um autoconceito bom entre aspas, né? Quanto um autoconceito ruim, as duas estão me fazendo sentir ser uma pessoa. Então, como que eu vou deixar de me ver esse alguém aqui, essa pessoa, se eu não deslocar a percepção de já estar fora disso, né? Eu já tô em Deus, né? Eu já tô, e por isso é algo que ninguém pode nos ensinar, né? Não tem como a gente ensinar um ao outro a confiança, a fé, a confiança de colocar certeza nisso, porque isso não tem como, né? A gente pode conversar aqui, trazer muitos mecanismos de como a consciência se ilude, se confunde com esses autoconceitos, como que isso tudo acontece, mas se a fé e a certeza de que eu já sou como Deus não for feita, isso não tem, né, como alguém fazer para nós, né? Só eu posso mudar a certeza que eu tenho aqui. E aí, na lição de hoje, a lição de hoje traz essa reversão também de que nada que surja dessa ideia de separação faz parte de mim. É a lição 248 e ela diz: tudo o que sofre não faz parte de mim. Então, qualquer coisa que traga uma ideia de sofrimento não faz parte de mim. E ela diz assim: eu repudiei a verdade.
que agora eu seja igualmente fiel ao repudiar a falsidade. Tudo o que sofre não faz parte de mim. Então, tudo isso que as crenças ficam ali borbulhando, né, não faz parte de mim. Por quê? De mim quem? De mim do corpo? Não, de mim da existência. Quem eu sou? Eu sou a existência. Então, não está sendo falado de uma pessoa, não faz parte de mim aqui. Isso que está aqui, que aparentemente sofre, que aparentemente, como ele vai falar ali, ó, como aparentemente chora, ou passa por dor, ou sei lá o que, isso é ilusão, isso é o que eu não sou. Então, isso que tem que ser reconhecido como a falsidade. E aí ele continua. O que chora não sou eu, o que sente dor não passa de uma ilusão na minha mente. O que morre, na realidade, nunca viveu e apenas escarneceu da verdade sobre mim. Agora repudio os autoconceitos e enganos e as mentiras sobre o Filho Santo de Deus. Agora estou pronto a recebê-lo de volta, tal como Deus o criou e tal como ele é. Pai, o meu antigo amor por ti está de volta e permite que eu ame também o teu filho novamente. Pai, sou como me criaste. Agora o teu amor é lembrado assim como o meu. Agora compreendo que são um só. Então ele fala dessa mudança, né? Como a gente tem que mudar aonde a gente está colocando a nossa fidelidade, né? Se antes eu estava colocando aqui a fidelidade nessas crenças, o quanto eu quero ser fiel e comprometido com uma única meta, que é o quê? Não me confundir com essas vozes, né? O quanto eu me posiciono diante delas. Não, eu não sou isso, né? Eu não sou essa voz, eu não sou essa certeza aqui. Eu permaneço como Deus me criou. Então, nesse posicionamento é que essas crenças vão sumindo da percepção, mas não porque está sendo feito alguma coisa com as crenças, mas porque está sendo tirado o foco delas, né? Eu tiro o foco de ser isso e coloco em algo que é abstrato. Então eu não defino, não faço uma forma disso, apenas confio. Então essa é a mudança que a gente precisa começar não, né? Já tá fazendo para que isso seja a experiência, né? A experiência real de ser e não de parecer. Porque esse parecer é onde a gente experimenta essa falsa paz, né? De muitas vezes alívio aqui, de não olhar para essas crenças, de se distrair, de não querer entrar em contato com isso, só para pensar que está resolvendo alguma coisa, mas tá tudo ali como se estivesse debaixo de um tapete enquanto a gente não olha, né? Então, que a gente tenha isso assim, ó, eu quero olhar e repudiar nesse lugar de negação, não negação de negar como no sentido assim, não quero, não, negação é porque é impossível que eu seja isso, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, então isso não pode ser possível. Então essa é o convite desse vídeo, pra gente passar por esse dia olhando para tudo, para toda essa falsidade e não se ligando a ela, e sim descansando na certeza do que nós já somos. É isso então, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau!